Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal abençoado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito impactante, que é a diferença entre derrota temporária e fracasso. E eu peço a você que você fique até o final desse vídeo para que possamos estar entendendo sobre esse tema. E no final eu pretendo contar um testemunho de algo que aconteceu esses dias comigo. E eu creio que você vai ser alimentado, vai ser edificado com isso. Então se inscreve já nesse canal, tá? Comente o que você tem achado dos vídeos, que você precisa entender mais. Comenta aí, deixa o like, tá? E compartilhe com outras pessoas. E o mais importante, se inscreva, tá bom? Nós vamos falar sobre derrota temporária e fracasso. Bom, pessoal, esses dois conceitos são dois estados de espírito que o ser humano pode se encontrar em determinado momento da vida. E esses dois estados tendem a influenciar no mental e no físico da pessoa. E a derrota temporária, por si só, ela tem um significado de ser uma etapa de crescimento em direção ao sucesso. Isso quer dizer que tem um propósito por trás. Então, é diferente do fracasso, que é apenas uma etapa constante. Poderia dizer que seria um estado permanente de caos na vida da pessoa. A pessoa não tem um propósito definido e muitas vezes ela perdeu esse propósito. E, curiosamente, cada um deles tem o seu benefício equivalente. E a derrota temporária tem um benefício de te dar uma semente equivalente de sucesso na mesma proporção da derrota que a pessoa passa. A pessoa pode estar no fundo do poço, mas sempre vai ter um fator determinante que pode levar ela ao sucesso. Porque em um livro que eu já li, o livro chama Mais Esperto que o Diabo, diz assim que você nunca está tão próximo do sucesso quando você está na derrota. E o fracasso, ele te aprisiona de tal maneira que não parece ter saída, mas de forma justa ela tem o seu benefício também. Talvez não para a pessoa que está passando por um fracasso, mas um benefício que eu consigo ver no fracasso é que essa experiência do fracasso pode ser passada por outra pessoa, da pessoa não precisar perder tempo e energia que foi gasta ali. E se a gente for ver as características de alguém que passa pela derrota temporária, nós vamos ver que essa pessoa reflete a resiliência e reflete a determinação. E são características que o cristão deve ter. Nós devemos ser resilientes em tudo e nós devemos ser determinados em Cristo. Porque Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós temos que ter esse discernimento em nosso coração. E se você for olhar as características de alguém que está se direcionando para o fracasso, a pessoa demonstra constantemente um sentimento de medo, um sentimento de confusão mental, porque essa pessoa não tem uma base forte, uma base precisa. E o fator determinante que pode salvar ambos desse limbo da vida, do destino, não sei como pode chamar, mas é a fé. A fé, ela tem o poder de resgatar o homem no fundo do poço e levar ele ao propósito que Deus já desenhou para a sua vida. Porque Deus sempre coloca uma semente equivalente em nosso caminho para que possamos ser bênção na vida de alguém, mesmo com o pouco que a gente tiver em nossas mãos. Porque isso é propósito, isso é ser externalizado para fora o que nós temos de mínimo, que pode ser colocado um preço, um valor físico e material, mas que para Deus pode ser algo determinante para você ser bênção na vida de outra pessoa. E onde eu quero chegar com tudo isso é que recentemente, dia 20 de março agora, eu tirei minha CNH e para mim foi um desafio, foi uma luta também ter passado por essa experiência, que curiosamente na primeira vez que eu tentei eu não consegui, eu fui reprovado, e para mim aquilo foi uma derrota temporária. E se eu deixasse essa derrota temporária me consumir,
essa derrota me direcionasse para o fracasso, eu hoje não poderia estar aqui para poder contar isso. Porque na segunda vez eu tive um contratempo de esquecer minha identidade em casa. Eu tinha toda a certeza no mundo que eu tinha guardado tudo na minha mochila no dia anterior, mas quando eu cheguei no local da prova, acordei cedo direitinho, quando cheguei no local da prova, eu não consegui achar minha identidade. E na hora bateu um desespero, mas eu pensei, o que eu posso fazer para justamente resolver o que eu estou sentindo agora? Se eu poderia resolver ou se eu poderia apenas aceitar a situação. Mas o Espírito Santo foi falando comigo para eu ter calma, para eu vislumbrar o que eu já estava vislumbrando dias antes, semanas antes, que eu me imaginava descer do carro, entregando o carro no ponto onde que você é considerado aprovado. E eu mentalizava isso. E eu mentalizei, eu vou conseguir, não importa o que aconteça aqui. E eu tive forças para justamente ir para casa, peguei Uber, na correria mesmo, e a minha prova estava marcada para 9h30, eu já estava lá já com o pessoal, e enquanto o pessoal foi fazendo prova, eu consegui, na correria de tudo, graças a Deus eu consegui chegar a tempo, voltei, eu consegui fazer a prova mais ou menos mais 11 e pouco, mais 11h30, por aí, deu tempo, graças a Deus. E o que eu fiquei mais chocado espiritualmente, que essa paz que eu sentia, eu estava em toda aquela correria, mas eu estava sentindo uma paz dentro de mim de que vai dar tudo certo. E até o mesmo professor ficou espantado por eu ter conseguido passar na prova sem perder nenhum ponto, sem ganhar nenhuma falta, porque normalmente na correria, na adrenalina, eu poderia ter errado alguma coisa, eu poderia ter até mesmo reprovado. E graças a Deus, Deus guardou os meus pensamentos, guardou o meu coração no Espírito Santo, e eu vejo que aquele dia foi uma batalha espiritual, porque eu estava de jejum há 2 dias e não era nem para isso que eu estava jejuando. E curiosamente eu entendi o poder do jejum nesse dia, eu entendi o poder de estar em oração conectado com Cristo, porque você está mais sensível a ouvir a voz dele e você não ouve a voz do desespero, a voz do fracasso, porque você entende que a fé que Deus começa a consumar dentro de você pode te levar a germinar uma semente equivalente de sucesso, e aí você alcança um propósito, que é o quê? Para mim é estar fazendo esse vídeo, porque eu fiz um voto com Deus, que se o Senhor me ajudar e eu conseguir fazer essa prova hoje, isso eu não tinha nem voltado para casa ainda, falei, se eu conseguir fazer a prova hoje, eu vou testemunhar disso aqui para as pessoas que puderem me ouvir. E eu estou fazendo isso aqui agora e dando graças a Deus, dando glória a Ele, porque sem Ele eu não teria conseguido manter a calma, sem Ele eu não teria conseguido conectar minha mente e estar plenamente no que eu deveria fazer ali. E eu espero que isso tenha te edificado, eu espero que você possa entender qual o valor da fé na vida do cristão para vencer as derrotas temporárias e nunca se direcionar ao fracasso. Porque Deus tem muito mais para mim e para você em nossas vidas, porque o propósito é para o reino, é um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Então, seja edificado por esse vídeo, seja edificado por esse testemunho, e eu espero que você possa conhecer Deus assim como eu conheci, mais de perto. E é isso aí, pessoal. Shalom.